Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar sobre os reflexos da pandemia no automobilismo. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, esse ano tá tudo cagado mesmo, então vamos ver o que vai acontecer por aí nesse resto de 2020. Exatamente, apesar de estarmos entrando no mês 4 do ano de 2020... as incertezas sobre o automobilismo mundial ainda prevalecem, né? Eu acho que só a Super Fórmula no Japão que ainda consegue fazer testes, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. E hoje o episódio é um pouco mais sobre o que eu, a Débora, o pessoal do Boletim do Paddock, está sentindo sobre o cenário do automobilismo mundial, sobre o que vai acontecer, algumas mudanças que devem ocorrer. Mas aquela coisa, como se trata de escolha de terceiros que estão fora das nossas forças, fora dos nossos poderes de decisões, fica difícil a gente ter algo mais determinista. Então, é por isso que nós vamos mais conversar sobre coisas que nós estamos vendo de movimentação do cenário mundial do automobilismo e sobre o que a gente pode tirar de parâmetros sobre as mudanças que teremos já em 2020 e que eu acho que vai refletir nos calendários em 2021. Mas antes, como sempre, vou fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock no financiamento através do programa do Apoia-se, né, no financiamento coletivo e contínuo. Meu agradecimento é muito maior, ainda mais este mês para eles. Eu sei que é uma situação muito difícil do país, não só do Brasil, mas só que eu posso colocar aqui mundialmente todos os reflexos econômicos estão dando, então o apoio deles está sendo fundamental, e não só na questão financeira, mas o apoio de incentivo a produzir, as palavras carinhosas que eles estão mandando para a gente. Então isso está sendo muito importante para que a gente continue trabalhando. E nosso agradecimento vai para Ricardo Manner, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Chinelzak, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Sinel Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro e Maria Ângela. Fica aqui meu agradecimento a todos os nossos apoiadores. Como o Rubens disse, vocês são extremamente importantes para a gente continuar fazendo esse trabalho. E além disso, como a gente sabe que está todo mundo passando por esses problemas, eu acredito que é difícil apoiar projetos, mas não só os nossos, mas o de outras pessoas também que estão tentando passar informação e auxiliando nesse momento. Eu acho que é importante a gente apoiar de alguma forma, não só com o lado financeiro, mas também com a forma de propagar informações verdadeiras para outras pessoas, compartilhar o conteúdo e o material que vocês gostam, porque apesar disso, outras pessoas podem chegar nesses projetos como no nosso, de outros amigos que também cuidam de automobilismo ou estão falando sobre ciências e afins, e que mais pra frente, quando as coisas voltarem ao normal, muito entre aspas aí, a gente tenha mais pessoas conseguindo acompanhar os conteúdos. O cenário atual, tanto questões econômicas como sociais, é de incerteza. Algo que está rondando, acho que todas as categorias de automobilismo, todas as modalidades esportivas, é incerteza. Principalmente porque são poucos os esportes que, mesmo individuais, você não tem contato com outras pessoas. Eu acho que desde o arco e flecha até esgrima, que mesmo pessoas elas têm contatos
não tão próximos. A gente tem Tem o preparador físico, sempre vai ter alguém envolvido, né? Exatamente, equipe técnica, tudo. Então, todas as categorias estão paradas. A gente está vendo uma mobilização muito grande dos atletas em gerar conteúdos em suas redes sociais. Quem segue atletas está vendo, sempre entra no Instagram, tá tendo toda hora uma live, eles estão postando no Stories. Aí eu acho muito legal isso. Eu não me incomodo com o excesso que isso está tendo, porque eu acho que para cada ídolo tem um fã e cada fã vai atrás do seu ídolo e depois pode ir atrás dos outros atletas também para saber. Mas aonde que eu quero chegar, Débora, é que o automobilismo vai ser um dos esportes que vai mudar com certeza. Porque eu acho que de todos os esportes que nós temos, eu acho que próximo a ele só o futebol pode ser dessa forma, mas aí a gente teria muito mais em campeonatos internacionais e muito mais dentro da Europa. O automobilismo, tirando Fórmula 1, eles, quer dizer, incluindo principalmente a Fórmula 1, eles são mundiais. Você tem um deslocamento de gente muito grande. E mesmo categorias que são regionais, vamos supor, como é o caso da Super Fórmula, como é o caso da DTM, como é o caso... Renault. Fórmula Renault, F3 regionais. Nós temos atletas de vários países, profissionais de vários países, que vão se deslocar da onde está sendo realizada a etapa para os seus países de origem. Então, Débora, a gente vai ver uma mudança muito drástica no automobilismo, principalmente nessas questões. E como você está vendo essas questões, como a gente está analisando tudo isso, é que a Fórmula 1 e principalmente as categorias como o EC, que tem um envolvimento muito grande de pessoas de outras nacionalidades, Fórmula E, vão até a MotoGP, que não é uma categoria que nós somos tão familiarizados, mas a gente acompanha por cima, a gente sabe que vai ter uma mudança muito drástica em questão de material humano. Acho que é bem interessante esses dias que a gente ficou sem corrida, a gente teve a oportunidade de assistir documentários e coisas relacionadas a corridas passadas. E por que eu tô falando isso? E nas épocas passadas do automobilismo, a gente via que tinha mecânicos, pilotos, engenheiros, mas era um número reduzido de pessoas e muita gente tinha a questão de fazer uma mesma função. E o automobilismo, a Fórmula 1, ela chegou num ponto em que ela tem pessoas específicas para áreas específicas dos carros. Então, não é uma pessoa que às vezes trabalha com todo o conhecimento do carro e fica mais setorizado em partes. E aqui no Brasil, a gente vê as categorias como Stock Car, Porsche, entre outras, a própria Truck, que ainda tem um pouco desse automobilismo antigo com o fato de que trabalha com um número reduzido de pessoas e que demandam mais funções. Então eu acredito que não que a gente vai ter uma redução nessa questão de trabalhos, mas talvez vai ser pensado numa forma de deslocar as equipes e as pessoas de um jeito diferente. Porque a gente tá vendo um cenário que provavelmente não vai ter tantas viagens nos próximos meses, não vai ter tanto deslocamento das pessoas de um país para o outro, porque realmente tá tendo esse medo do corona acabar estourando numa segunda onda de pandemia, de novo, daquelas pessoas que ainda não foram contaminadas, sendo contaminadas e voltar a ter tudo que a gente tá passando agora. Então eu acredito que dessa forma a gente vai ter uma mudança no automobilismo com relação à quantidade de volume de pessoas transitando de um lado para o outro, das etapas talvez serem repensadas em trabalhar em um número menor. A Fórmula 1, né? Porque os campeonatos regionais, às vezes, eles trabalham com 12 etapas. É um número já bem reduzido do que a gente tem na Fórmula 1 atualmente. Mas ainda assim, eu acho que vai ter uma redução com essa questão das viagens. Exato, mas o automobilismo, acho que o impacto maior vai ser vai ser a questão financeira. A própria Fórmula 1 já vinha com essa questão da redução de custos. Mas só que um dos impactos é exatamente esse. Eles vão ter que modificar a forma de trabalhar para poder ter menos impacto, menos movimentação de pessoas, para
por cidades, países diferentes. Então até mesmo o deslocamento para um GP deve ter uma redução de pessoal, redução de material. E isso começa a refletir em descarte de mão de obra. Então você começa a ter redução de mão de obra de equipes. E assim você começa a ter até mesmo um certo desemprego. É uma consequência negativa que nós vamos ter do automobilismo. Uma geração de desemprego pelo descarte de mão de obra, pela redução de mobilidade dos envolvidos. Eu acredito que isso vai realmente acontecer. E também não só isso, mas acho que talvez o número de pessoas que são mobilizadas para poder cobrir uma etapa também. A redução talvez de jornalistas indo para aquela etapa e talvez a gente dependendo cada vez mais daqueles que realmente precisam ir, e os que não precisam ir vão fazer aquela cobertura que a gente já conhece, que é a cobertura de casa, né? Exato, mas acho que o que pauta um pouquinho das mudanças do automobilismo, vamos colocar aqui um foco um pouco na Fórmula 1. Eu acredito piamente que a Fórmula 1 deva manter os 22 GPs, mas eu acredito que eles devam começar a estudar mecanismo de redução de distâncias. Eu acho que eles vão começar a trabalhar com distâncias mais curtas, possibilidade de que as pessoas possam ficar menos tempo nos países em que eles vão realizar GPs. Agora começa a ser convidativo aquela discussão da redução dos treinos livres, porque daí você tem um dia a menos para a equipe chegar no país para se ambientar e poder trabalhar para a corrida. Começa a ficar um pouco mais convidativo a ideia da redução de custos para a redução de salários e assim você reduzir o número de funcionários, como foi dito agora há pouco. Mas eu acho que algum dos reflexos também vai ser até mesmo se valer de uma etapa para ter mais etapas juntas. Eu acho que a gente pode começar a ver uma utilização melhor de eventos para que possa ter a utilização dos recursos. Vamos pôr assim, a Fórmula 1 mesmo. Corridas duplas? Não corridas duplas, mas eu acredito muito mais em que a gente possa ter aproveitamento do calendário da Fórmula 2, da Fórmula 3, de uma possível corrida similar a uma WEC naquele país, como acontece já na Porsche Cup, mas ter naquele país também já para aproveitar o autódromo, né, para poder aproveitar todo aqueles jornalistas que estão ali, o público que já estão presentes, a W Series começar a participar mais da Fórmula 1. Como eu disse, a Fórmula 2 tem menos corridas fora do calendário. Na Fórmula 1, se eu não me engano, isso eu posso estar dando uma canelada feia, mas eu acredito que ela chega a ter 2 ou 3 corridas fora do calendário da Fórmula 1, alguma coisa assim, chega a ter alguns eventos fora. Eu acredito que não vai ter mais. Então eu acho que aí já comecei a ter uma modulação da Fórmula 1 e até da Fórmula E com outras categorias para que possa aproveitar o espaço e o número de profissionais já envolvidos e até mesmo o público, para não ter que você levar aquele público reunido mais de uma vez para aquele evento, para ter um deslocamento mais de uma vez para aquela cidade. Então, eu acho isso interessante, mas aí talvez anda até um pouco ao contrário do que a gente tem pensado muito de como que vai ser as aglomerações conforme for passando esse tempo, a forma como a gente vai tratar esse tipo de aglomeração. E aí eu penso que talvez, tendo mais campeonatos juntos, acabe mobilizando mais pessoas para poder ir para aquela etapa, porque vai ser mais equipes juntas, mais gente utilizando os mesmos box, mais gente para poder cuidar dos carros, porque não é uma coisa que vai ser compartilhada, porque não tem como o engenheiro da Fórmula 1 cuidar de um carro da W Series, né? Isso não vai acontecer, provavelmente. Não vai ter uma junção dessas pessoas. E aí você vai colocar ainda assim muita gente no mesmo lugar. E aí vai ter mais jornalista que vai querer ir para aquela etapa porque um piloto muito incrível vai estar lá. Que é o caso do Fernando Alonso, né? Sempre que ele aparece em alguma etapa de algum evento esportivo, acaba mobilizando muita gente para poder ir para aquele lugar. A gente vê que tem uma demanda muito maior de jornalista querendo cobrir aquele evento. Então eu não acho que talvez unir as categorias nesse sentido
seja algo muito bom para esse momento. Porque aí a gente vai estar aumentando o número de público, porque por consequência vai ter que vender mais ingressos para poder ter mais volume de gente. Quando a gente olha para um autódromo, na sexta-feira, pegando o que é aplicado para várias categorias, né? Sexta-feira tem treinos livres, no sábado treino livre e classificação e no domingo a corrida. Na sexta-feira é um dia que a gente não vê os autódromos tão cheios. Mas aí, por conta de vários eventos que talvez teriam que se programar nesses 3 dias, porque não vai ter como ocupar todo aquele horário, talvez na sexta-feira também seria um dia lotado. Então, não penso que essa seja a melhor solução. Acho que ainda um calendário do jeito que a gente tem, segregado em categorias, ainda favorece a questão de público, porque cada um vai no evento que te agrada. Ele não vai ter que ficar lá um dia inteiro para poder acompanhar um evento que ele talvez ocuparia solo. Bom, legal que nós temos 2 pontos de vista sobre essa organização do automobilismo. E é bem interessante porque a gente vai ter muito mais visando soluções econômicas, né? Para poder ter a manutenção das categorias. Eu não acredito que vá existir a extinção de categorias. A gente teve aí... A Fórmula 1, ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, mas ela já vinha se organizando de uma forma meio que uniforme a partir da década de 30 ali. Aí teve a pausa para a Segunda Guerra Mundial. De campeonatos regionais. De campeonatos regionais e grandes prix que eram realizados pelo mundo, mas só que eles decidiram, olha, como eu ia dizendo, a Fórmula 1 ela veio, né? Eram realizados vários grandes prix pelo mundo, mas só que já nos últimos anos, ali 45, 46, 47, 48, finalmente 49, eles tiveram a unificação de quase todos esses Grand Prix, que eles decidiram, olha, a sequência de campeões vitoriosos, né, quem obtivesse as vitórias nesses grandes prêmios, ao final seria um campeão mundial, mas não existia ainda a Fórmula 1. Até interessante, só um spoiler, mas não vai atrapalhar em nada. Se você pega um dos áudios originais que é utilizado no documentário do Fangio, em uma corrida dele que ele já realizava em 49, eles já se referiam àquele campeonato que estava sendo realizado como Fórmula 1. E a gente já tem, né, Débora, muitos livros que a gente estuda, que a gente lê, em que nos anos anteriores, aqueles tipos de carro já eram ditos como Fórmula 1, mas não era um campeonato organizado, ele não tinha uma organização, ele não tinha um calendário próprio, regras próprias, pilotos e equipes já pré-definidos. Então ele só foi ter em 1950. Então é por isso que eu acho que a Fórmula 1 é uma que não tem chance de extinguir. Eu acho que outras categorias não vão ter. Categorias nacionais, eu acho pouco provável que sofram a extinção. A gente pode ter sim um abalo econômico muito forte, porque não está sendo realizado categorias, corridas, né? É algo que essas categorias ganham dinheiro. A gente pensa no cenário da Stock Car. Esse ano era o ano que eles estariam implementando 2 carros novos. A Toyota chegaria com o Corolla e a Chevrolet com o Cruze. Então já tinham equipes que estavam trabalhando com esses modelos de carro. Fora isso, eles já tinham mudado a estrutura do carro, que tinha deixado de ser bolha para poder ser um carro mais parecido com um carro de rua. E a categoria foi pegada de surpresa, porque ela estava no embalo de fazer o lançamento dos carros, testar e já começar a corrida, que esse último final de semana que passou já seria a primeira corrida em Goiânia, que era a abertura do campeonato. E a gente não chegou a ver isso. E, por outro lado, a gente tem a Fórmula 1, que ia implementar um carro novo no próximo ano. E já tinham regras estabelecidas para o campeonato de 2021, só que ela não foi tão pega de surpresa, porque ela teve um ano para poder reagir ao que ela ia colocar as equipes para poder fazer. Então, eles foram vendo que não ia ter como realizar algumas etapas. E que o pessoal já tinha gastado muito dinheiro com o carro, que apesar de ser uma evolução do carro de 2019 para o carro de 2020, ainda assim eles tiveram gastos. E a Fórmula 1 ela teve como, né, ter uma reação com tudo isso que está acontecendo. Em Stock Car, não. Ela foi pega completamente de surpresa.
as equipes estavam naquela coisa de ir lançar os carros, algumas tinham divulgado layout, também divulgaram depois que a corrida de Goiânia foi suspensa, mas ainda assim ficou aquele clima de que a gente tem uma incerteza com relação a estoque, talvez, esse ano. E a gente tem a Porsche, que começou a correr, e ela fez a primeira corrida no final de semana que já estava sendo decretado e implementado a questão de afastar o público dos lugares, a quarentena. Estavam fazendo isso, tanto que foi uma etapa que os jornalistas não puderam ir e foi mais fechado, como as equipes já estavam lá, eles acabaram realizando a corrida. E por outro lado, a gente tem amigos que trabalham na Truck que não sabem o que vai acontecer, porque o calendário da Truck demorou muito tempo para poder sair. Ele ia acontecer depois da prova de Goiânia, da Stock Car, e ficou também meio abalado, né? Exato. Como você falou, as principais categorias do automobilismo nacional, elas tiveram cenários um pouco diferentes. A Stock Car a gente teve o calendário definido, a Porsche já tinha um calendário definido, já estava até com uma corrida acontecendo, mas a Copa Truck, ela nem sequer, né, vamos pôr assim, conseguiu finalizar os caminhões. Eu lembro que acompanhando as equipes nas redes sociais, mecânicos, chefes de equipes e pilotos, eles ainda estavam definindo layouts, eles estavam definindo isso tudo, tinha parou. Equipe fazendo, né, votação, as coisas para poder ver se mantinha um layout do ano passado, se fazia alguma alteração. Então teve vários questionamentos a respeito disso. Exato, e a gente tem até a Spirit Race, né, que começou com layout novo, tava vindo com investimento, então é isso que eu tô falando. Essas vão sofrer, mas eu acredito que não vão ser ao ponto de extinguir, porque eu tava vendo um alarmismo entre colegas que trabalham na área, de tipo, olha, categorias vão fechar, categorias vão sumir. Como eu disse, quando é bem organizado, quando se tem tudo afinado, eu acredito que não aconteça. Como a gente está acompanhando mais de perto essas categorias e muito mais vendo os bastidores dela, a gente consegue apurar que realmente não está tendo esse alarmismo tanto quanto alguns estão apontando. Eu acho que sim, a gente deve sofrer uma consequência de, se conseguirmos ter um calendário este ano, seja realizado provas muito mais para poder ter um afinamento do carro que nem a da Stock Car, faz algumas etapas para poder aprimorar ele para o calendário, para a temporada de 2021. Se a Fórmula 1 acontecer, também vai ser uma coisa um pouquinho mais buscando um afinamento dos carros, mas a Fórmula 1 tem aquela questão que um campeonato, para ser válido dela, tem que ter no mínimo 8 provas a ser realizadas, então é um pouco difícil de você ter uma perspectiva de 8 provas sendo realizadas, vai em 4 meses, que é a perspectiva de poder ter, a partir de agosto até dezembro, provas da Fórmula 1. É interessante que eles tomaram a medida de aquelas férias que eles têm de verão, trouxeram agora para o começo do ano, então as fábricas pararam em trabalhar com os carros, e isso é interessante porque a gente pode até puxar para o lado do que essas fábricas estão fazendo atualmente. Mas ainda assim, ter feito essa troca possibilitou que quem podia ficar na fábrica não realmente ficar, porque você estaria dando vantagem para uma equipe, por exemplo, uma Ferrari que precisou fechar por conta do que a Itália está sofrendo, não levar uma desvantagem porque ela não ia conseguir operar os carros, né? Tipo, fazer as atualizações e pensar em soluções aerodinâmicas. E eles trocaram esse cenário, então eu acho que isso é uma vantagem para poder depois ter um tempo livre quando as coisas voltarem, ser melhor utilizado. Aquele otimismo que eles estavam falando de ter um calendário de 15 corridas, 18 corridas ainda esse ano, não parece ser viável, até mesmo eles pensando em apostar num final de semana um pouco mais reduzido, né? Justamente diminuir essa quantidade de treinos livres e toda essa formação que a gente já tem de distribuição. Então isso é algo que, né, eles estão trabalhando para poder tentar encaixar algumas corridas esse ano. A gente está vendo que os países estão passando por problemas juntos, mas ainda assim cada um está num estágio diferente. E por conta das reações que eles tiveram, é difícil colocar uma data de que, sei lá, em junho, julho, a gente já vai estar com tudo voltando ao normal. Isso não é algo que deve acontecer. Bom, e com relação ao que
as fábricas agora da Fórmula 1, das equipes de Fórmula 1 estão fazendo, ela foi anunciado o projeto Pit Lane, que consiste em juntar 7 equipes para que elas desenvolvam os dispositivos médicos para poder auxiliar os pacientes que estão sendo afetados com o Covid. E isso é bem interessante, a gente já tinha falado um pouquinho disso no outro programa, da forma como as equipes de Fórmula 1 e antes as montadoras de carros acabavam sofrendo, que quando tinha um cenário de guerra elas tinham que mudar a produção deles para poder se adequar àquele momento. E hoje a gente está vendo as equipes e as montadoras de carro mudando a produção deles para poder auxiliar essas pessoas. E fora isso, já teve a Ferrari que fez doação, as equipes estão se mobilizando para poder auxiliar o país e as pessoas que estão sendo afetadas. Então, é interessante a gente ver que a fábrica dos carros não está funcionando para os carros, mas está funcionando para o bem e está auxiliando as pessoas. Nesse mesmo contexto, a gente teve pilotos, né, realizando lives, como o próprio Lando Norris para arrecadar dinheiro. Outros pilotos tiveram iniciativas para poder arrecadar dinheiro, participar de lives com os pilotos, fazer inúmeras, como eu poderia dizer, iniciativas, utilizando novamente a palavra, para poder arrecadar e mobilizar as pessoas com a intenção de que elas fiquem em casa, até mesmo fazendo live de jogos, participando de conversa entre pilotos. A gente teve o Rubinho e o Alonso conversando pelo Instagram. Eram coisas que se eles fizessem antes, talvez não tivesse uma quantidade de gente assistindo. Porque tem aqueles horários em que tem mais gente em casa, que consegue dar atenção para esse tipo de conteúdo, mas não é algo que no nosso dia a dia, com o trabalho corrido, todo mundo tem acesso e consegue consumir esse tipo de conteúdo, né? Exatamente. Voltando agora um pouquinho sobre as mudanças que vão ter no automobilismo, a gente conversou um pouco sobre as categorias nacionais. Categorias de âmbitos nacionais, como é a Indy, a NASCAR, Stock Car, Copa Truck, elas têm uma coisa que categorias como a Fórmula 1 já não tem. A WEC, que é mundial, tem, mas só que também é um volume reduzido, não é tanto quanto o pessoal acredita que é. A própria Fórmula E tem, mas também não é da mesma forma que o pessoal acredita, que é para o público geral, é para um público mais VIP. Mas na Stock Car, na Copa Truck, a gente sabe que o acesso aos pilotos na visitação aos boxes é muito grande. E isso era uma coisa que a gente estava conversando até agora com o fotógrafo Beto Corrêa, que é algo que deve mudar nos próximos meses nas categorias. Eu acredito piamente que pelo menos nos próximos 2 anos não deva ter. Algumas categorias devem reduzir bastante a visitação aos públicos. Como eu falei, eles devem tornar ela muito mais para um público mais VIP. Até antes de entrar nessa gravação, eu estava mexendo no Twitter, eu vi que minha foto de perfil do Twitter é da visitação da grande final da Stock Car, e que eu tirei ali no pit wall de Interlagos. E é um mar de gente. Assim, você não consegue andar sem esbarrar em ninguém. É bem aquela sensação de perder de vista. Exato, é uma multidão muito grande. Você chega perto de box, como é do Rubinho Barrichello, da Bia Figueiredo, e aí se a gente for para a Copa Truck, nós temos do Jafone, da Débora Rodrigues, que é um volume muito grande de gente, uma aglomeração muito alta. E quando tem a prova de duplas, aí você leva isso num potencial muito maior, porque como tem piloto de fora e que aquela coisa você não tem tanto acesso a eles, quando eles estão aqui no Brasil, mobiliza muita gente para poder ir assistir a corrida, e também tem um grande volume de jornalista que também tá lá pela mesma razão, não consegue ter contato com esses caras e aproveita uma etapa dessa para poder conseguir uma entrevista, uma exclusiva, coisas do tipo. E isso é outra coisa que deve mudar, né? O número de credenciamento de jornalistas. Eu acho que o que deve mudar, uma característica que pode mudar é utilizar de mais mídia regional, ou seja, tá em Goiânia, tentar convidar mais jornalistas da região, né? E a redução quantos precisam? Quantos realmente precisam ir de uma mídia para cobrir um evento desse? Uma mídia que leva 3, 4, podem ser reduzidos para 2, 1. Alguns não vão conseguir fazer, ou ser reduzido para você vem para fazer a coletiva de pilotos, mas depois dali você tem que ir embora.
A gente teve a questão da Stock Car ano passado, que ela estava tentando auxiliar muito dos produtores de conteúdo. Então a gente via algumas pessoas que antes não conseguiam credencial conseguindo nesse ano para poder acompanhar as corridas. A gente mesmo, acho que já comentou isso, que a gente costumava ir para Curitiba pegar credencial lá, porque em São Paulo a gente não conseguia, dado o volume de pessoas que... Uma porque é Interlagos, outra porque tá em São Paulo e tem um volume maior de gente que cobre o automobilismo, porque o pessoal costuma realmente morar aqui em São Paulo. E era mais fácil aproveitar e ir numa etapa fora, porque diminuía a quantidade de jornalista, né? E essa parte é difícil da gente conviver, porque é isso que eu tô falando. A questão da gente depender do trabalho de outras pessoas para poder fazer o nosso, porque a gente estaria em casa dependendo do conteúdo de outras pessoas. E cada um faz um conteúdo diferente, não é todo mundo... Não é que nem, tipo, um jornal... Todo mundo faz jornal impresso e é aquela mesma fórmula. Como a gente tem internet, cada um faz o seu de um jeito, desenvolver o seu trabalho de uma forma para poder divulgar as categorias. E ter essa redução de pessoas podendo trabalhar com a categoria é complicado. E aí a gente vê a Stock Car, que ano passado tentou trazer mais gente para poder divulgar mais a categoria, talvez chegando num ponto que precisa voltar a reduzir e selecionar as pessoas, porque vai ter que diminuir esse contato de gente, né? Exatamente, a gente sabe dessa mudança, a gente viu, essa mudança foi muito grande, principalmente na Stock Car, né? Porque quando a gente ia para Curitiba, eram 3 mesas de 6 pessoas que faziam a cobertura. Eu lembro que de São Paulo, nas etapas de Curitiba, só tava eu, você, acho que mais uma pessoa, 2 do Grande Prêmio, o Lucas Santoshi do Projeto Motor, só. O resto, aí chegava em São Paulo, né? A gente mandava o credenciamento. Quantas vezes a gente tinha confirmação, horas depois chegava um e-mail falando, olha, mudou, vocês não vão mais. Porque realmente depois eles reviam o posicionamento de mesa, não ia ter como a gente comparecer. E é como você falou, cada site, cada portal tem sua linha editorial, cada uma tem sua forma de escrever. Nós temos a nossa, o Boletim do Paddock é uma que está em uma crescente e mudança constante da linha editorial. Eu mesmo ainda não sei como adotar uma, apesar que a gente já tem uma linha da forma de pensar, da forma de se escrever, da forma de se expressar, mas eu ainda não consigo delinear algo fixo, mas o pessoal já sabe mais ou menos como eu gosto que seja feita as coisas. E quando a gente não comparece no evento, é difícil a gente produzir, porque a gente chega um release de um piloto, de uma equipe, a gente vê, olha e fala, putz, não tem como extrair muita coisa daqui, a gente tem que replicar praticamente o que foi dito, porque a gente pode correr o risco de colocar em contexto, colocar em contexto errado, que é o que muito acontece. Quando a gente recebe os releases das equipes, dos pilotos, a gente, de patrocinadores também, a gente consegue ver que muitas vezes alguns portais fazem alguns textos que eles aproveitaram o release e não conseguiu transmitir o que o release estava trazendo, mas eles quiseram produzir algo dentro da linha editorial deles. Eles estão errados? Não estão, porque é a linha editorial deles, eles têm uma motivação para aquilo. Por isso que quando acontece um fato, o pessoal entra em debate, vocês veem que a gente fala, calma, que a gente entende por que eles estão fazendo isso. E isso pode ser que aumente mais, porque até mesmo a própria Fórmula 1, como a gente começou falando, ela pode reduzir, porque ela vai fazer uma etapa na China, ela vai fazer uma etapa no Japão, na Austrália. Estou colocando países da Ásia, porque para você, e da Oceania, para você chegar lá, você tem que fazer 3, 4 paradas, ficar 1, 2 horas no aeroporto. A exposição que você tem desses profissionais é muito grande. E nesses países, além disso, você tem um número de turistas muito grande. Austrália, quantas pessoas a gente não conhece que estão na Austrália hoje? Uhum. E a movimentação de pessoas é muito grande, é muito constante. Então, e aí agora eu concordo com você naquilo que eu coloquei no começo do podcast. Ter mais categorias pode ser perigoso por esse motivo, porque a gente conhece um paddock de Interlagos, vamos colocar, ele não é supremo ao ponto de ser definido como modelo para todos os outros, mas a gente sabe como é na hora que termina uma corrida, como é que fica a cantina, como é que fica o banheiro,
como é que fica a garrafa de café da sala de imprensa, é disputado, então você tem contato, você encosta. E, cara, a gente chega, vai cumprimentar um, vai cumprimentar outro, não vai ser no cotovelinho que a gente vai cumprimentar um fotógrafo que a gente só vê uma vez por ano. A gente vai querer abraçar, a gente é brasileiro, latino, e a mesma coisa vai acontecer lá. Então imagina uma coisa no México, tem tudo isso que vai influenciar nas decisões deles em volume de credenciados, em volume de participantes, empresas que vão expor a sua marca. Imagina uma empresa que vai expor a sua marca num GP do Japão que pode acontecer um surto de coronavírus, sabe? Então a empresa vai querer ter aquilo vinculado e a gente entra dentro daquilo que o Átila falou agora há pouco na live. No live não, no programa do Roda Vida. Que ele fez tanta live que a gente acostumou da Roda Viva, que eu prometi lá no grupo dos apoiadores do boletim, que tem o link tem um vídeo, na verdade, do YouTube, né, do site do perfil da TV Cultura no YouTube, tem um vídeo no post do episódio, recomendo que assistam. Você concordando ou não com o Átila, tem muita coisa que ele fala, para quem discorda, que vai ver e faz sentido. Então eu concordo plenamente, eu acho que ele é a melhor pessoa para ser ouvido como virologista nesse momento, como eu disse, virologista, não como economista, não como cientista político. Então, por isso que eu tenho confiança em colocar esse material lá. Mas voltando, ele fala da questão de não taxar isso como um vírus chinês. Então o Japão vai querer ter essa estigma do GP do Japão ter sido o boom do surto do coronavírus. Tem a gripe espanhola, né? É um nome que a gente remete a um lugar específico. A gente não quer ver isso de novo relacionado a um vírus ou qualquer coisa da onde ele estiver vindo. E qualquer país está sujeito a ter a sua gripe que pode espalhar, até porque hoje a gente tem um contato muito maior, a gente viaja muito mais, a gente se desloca muito mais. E eu acho que ainda continuando nessa linha de discussão do que pode acontecer com o automobilismo, a gente tem o fato de que sim, tem categorias nacionais como Stock Car, como a Porsche, que produzem um material que dá pra gente poder utilizar das nossas casas. Tem os vídeos release que a Stock Car disponibiliza pra gente poder utilizar, fazer conteúdo. Mas e o nosso conteúdo que a gente quer ir lá e fazer e já respeita todas aquelas normas de red zone, de várias outras coisas, de horário para poder fazer? E aí tudo bem, a gente tem os fotógrafos oficiais da categoria, que muitos deles também tiveram lá no Rally, no Dakar. O Duda Barros estava no GP da Austrália, né? Então tem todos esses caras, a gente tem fotos maravilhosas deles, mas aí a gente tem também o Beto, como a gente falou, a gente tem o Catelan, que foram lá, também fizeram fotos. A gente quer que esses fotógrafos continuem. Eu, por exemplo, quero continuar tirando foto, quero continuar indo nas etapas e fazendo o meu conteúdo. E aí talvez a gente pode chegar num momento em que a gente tem profissionais tão bons, e isso já era algo que era falado ano passado, né, de talvez tentar diminuir, porque tinha problema de acidente, às vezes, essas coisas, e tentar talvez reduzir que novatos vão, mas a gente também quer que tenham pessoas... E você foi novato um dia, Eu fui novato né? Você um dia. ainda vamos pôr dessa forma, vamos ser humildes, nós somos novatos no paddock. Eu mesmo, às vezes eu colo no Léo Marçom da revista Race para que eu veja como ele está trabalhando para aprender, porque eu não tenho formação de jornalista, mas uma coisa que desde criança foi um ensinamento do meu pai e da minha avó, dos mais velhos que eu tive contato, e sempre ensinaram de ver os mais velhos trabalhando para poder aprender. A observação é fundamental no crescimento profissional. Eu, como operador do direito, eu posso falar, observando outros advogados, eu aprendi muito mais de muitas técnicas do que eu não aprendi na faculdade. E observando o Léo trabalhando, o Lucas Santoshi, Gabriel Lima, o Gavinelli, eu posso listar 300 jornalistas que eu aprendo olhando, mas só que e esse contato que a gente vai perder? E não é só nós, a gente sabe que até eles podem perder. Como a gente viu no GP do Brasil este ano, que a gente teve uma redução de jornalistas, que foi a pedido da FIA, e que isso pode ter refletido até no final da divulgação do que foi aquele GP maravilhoso, sabe? A gente teve uma redução de jornalistas, a gente teve a informação que o setor de imprensa lá estava
A sala de imprensa estava vazia na parte que era de nacionais, né, brasileiros. Então a gente começa a ter um receio de produção de conteúdo, como é que vai ficar, produção independente, como é que ela vai ficar. E até mesmo entrando agora nessa questão, apoiadores, a gente tem essa perspectiva, vamos ter reduções, já teve na verdade, e já teve apoiadores reduzindo. Então assim, é ruim, é triste, a gente fica com receio de, é lógico, o boletim não vai acabar, mas só que eu vou ter que tirar um pluguinho ou outro, alguma coisa ou outro que auxilie na manutenção do site. E também acaba barrando um pouco da questão da produção mesmo. Assim, de qualquer forma, várias pessoas estão tendo bloqueio para poder continuar produzindo. A gente depende do automobilismo para poder produzir. Então, pensando numa categoria que vai ficar, sei lá, 4, 6 meses parada, não tem nem como os assessores ficarem gerando tanto conteúdo e não tem como a gente ficar inventando muita coisa. E, sei lá, falar de coisas históricas, poxa, é bacana. Mas tem aquele pico de consumo, que agora acho que tá tendo esse pico de consumo, que as pessoas querem se livrar de tudo que elas deixaram vários anos parados. Tipo, livro que ficou pra poder ler, documentário que ficou pra poder assistir e não viu, filme, essas coisas. Mas eu acho que depois vai chegar um momento que as pessoas mesmo vão estar tão saturadas de informação, mas não aquela informação com relação à doença em si. Porque eu acho que isso a gente já tá bem alimentado do que tá acontecendo e do cenário próximo, mas de coisas que ela consumiu que também vai ficar difícil da gente tentar, muito entre aspas, empurrar um conteúdo para essas pessoas, porque elas vão querer fazer outras coisas. Elas vão querer viver a bolha delas de outra forma. Bom, de um lado a gente tem, né, o projeto Pit Lane, que está encabeçado pela Mercedes, tem participação de outras equipes, como a própria McLaren na produção, né, de respiradores, equipamentos, não só respiradores, mas outros utensílios que podem auxiliar nos hospitais e também no tratamento de pessoas com a doença. Mas só que ao mesmo tempo a gente tem uma notícia, né, Débora, que assim, a gente não sabia se ria, se chorava, se tentava esgoelar a pessoa, que era realmente Marco falando, né, que queria que os pilotos fossem contaminados com Covid-19 para que eles já ficassem imunes e ficassem prontos, né, para quando voltasse o calendário, não ficasse com receio, né, de participar das etapas. É engraçado que a gente tem uma discussão hoje exatamente sobre isso, sobre imunizar as pessoas, forçando elas a terem contato com a doença, mas só que as pessoas esquecem que o corpo humano, principalmente de atletas, a gente não sabe como vai ser a resposta a essa questão, porque eles estão sempre tão saudáveis, tão dentro de uma situação linear da sua saúde, que quando acontece uma doença, a gente não sabe como pode acontecer. Vídeo o que aconteceu com Lewis Hamilton no GP da Alemanha. Um resfriado, um gripe, um mal-estar prejudicou o final de semana dele inteirinho. E isso eu nunca, não me recordo, desde que o Lewis Hamilton chegou na Fórmula 1, de um caso dele. Então você vê, como eu disse, do histórico dele dentro da Fórmula 1, eu não me recordo. E você tem uma vez que ele ficou doente e desandou. Por mais que ele tenha sido um super-humano de ter feito tudo aquilo no GP da Alemanha, a gente não sabe como vai ser, né, uma possível contaminação de piloto, o que pode acontecer, o que pode desencadear do corpo humano dele. O Helmut Marko falar isso já vai contra tudo que a gente está aplicando com relação a tentar evitar que as pessoas peguem, mas que se elas pegarem, consiga ter uma forma de ser atendida e poder utilizar o hospital e passar por todos os procedimentos. Quando a gente fala que a letalidade dos idosos é muito alta, a gente exclui os mais jovens, porque parece que os jovens não morrem, eles também morrem, eles também têm complicações graves com relação ao Covid. Tem o fato de que já se sabe que essa gripe, que as pessoas adoram ficar intitulando como gripe, mas na verdade seria mais parecida com uma pneumonia, acaba prejudicando os pulmões, e algo que mesmo a pessoa voltando, passando esse período de que ela teve a reação do vírus, ela ainda assim fica com umas sequelas que demoram para poder sumir. A gente sabe que cada corpo é um corpo, então cada um vai reagir de uma forma. E a gente tem 20 pilotos no grid que, se fossem colocados a essa
exposição à doença, cada um ia reagir de uma forma. E tem o fato de que, por ser atleta, ele precisa ter o seu corpo, né, de forma plena ali. E se a gente tem uma redução na capacidade do pulmão, aí você pensa, né, esses caras, eles lidam com variações de temperatura grande. Eles lidam com... Eles pegam as épocas do ano nesses países que é o verão. Então precisa ter uma capacidade para poder respirar adequada, ter todas as suas funções. Quem correu de kart aí sabe que você coloca um capacete, sua respiração já fica mais dificultada, porque tá tudo vedado ali. Outros caras também. Então, imagina você ter que ficar buscando o ar num pulmão que tá danificado. Isso não é fácil. Isso que você comentou de respiração. O Nico Rosberg falou que em 2016, para vencer o Lewis Hamilton, teve que mudar a forma que ele respirava, porque ele sentia falta de ar dentro do capacete. Tinha motivos que ele não respirava, ele não inspirava o ar quando fazia a curva, então ele segurava, prendia para não perder, mas só que, assim, ele mesmo falava, ele sentia falta de ar dentro do capacete durante a curva. Então você tem essas consequências que podem ser pior. Então quando você tem uma pessoa que é um formador de opinião, é uma pessoa importante dentro do automobilismo, é o cara que tem a foice de ceivar pilotos da Red Bull. Eu acho que ele é muito mais do que o Christian Horner. Então, quando você vê uma pessoa dessa falando e com propriedade, enquanto que você vê toda a categoria, enquanto que toda a categoria está em silêncio, vamos pôr toda a categoria de modo que ela não está se opondo ao Covid-19, está toda trabalhando, porque quando você está em silêncio, você está concordando com as medidas que estão sendo tomadas de saúde. Você não está se opondo. A partir do momento que você começa a falar besteira e se opor, qualquer coisa que você falar, desde que, tudo bem eu pegar um ônibus para ir no supermercado, voltar, só para buscar porque eu fiquei com vontade de tomar uma cerveja. Não, amigo, isso não é o correto. Então, quando você tem pessoas nesse nível e que podem formar opinião, e principalmente a Red Bull, que tem um alcance com jovens muito grande, é preocupante. E você começa a ficar se questionando de até onde é bom, né, dar ouvidos a uma opinião dessa. A gente tem a vantagem de que o Helmut Marko já falou muita coisa errada por aí e que a opinião dele às vezes acaba caindo, né, nessa faca aí que ceifa as coisas, porque a gente já sabe que a opinião dele é contrária de várias pessoas ali. Mas ainda assim ele não deixa de ser um formador de opinião e ainda tem gente que vai acreditar que o que ele tá falando é a forma correta. Mas aí a gente pensa que não é só 20 pilotos do grid que teriam que pegar essa doença, né? A gente tem mecânico que trabalha com eles, tem gente na fábrica, tem os familiares dele. Então você vai vendo, você já vai expondo essas pessoas e várias outras a serem contaminadas e justamente é aquilo que a gente não quer, né? Uma coisa que é interessante. Se a gente parar para pensar no GP da Austrália, a linha de desistência de permanência na Austrália começou por quem? Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, que são pais. São pais que a gente, pelo que conhece deles, são pessoas que são extremamente próximas dos filhos e que tem toda uma cautela com eles. O Kimi Raikkonen, ele chega a expor os filhos dele levando aos GPs, mas porque o Kimi Raikkonen, ele tipo, whatever que tá acontecendo, mas você vê que ele tem uma preocupação com os filhos, porque durante a quarentena, você vê o Kimi Raikkonen tá fazendo quarentena, então é sensacional você ver isso. O Sebastian Vettel, que tem um carinho muito próximo dele, né, e é até legal que a gente falou sobre isso, leia um post que a Débora fez sobre amigos na Fórmula 1, é bem legal que fala sobre a amizade do Kimi Raikkonen e do Sebastian Vettel, voltando da vírgula. Depois tivemos a Red Bull, que é comandada por quem? Christian Horner, que é um cara totalmente família. Drive to Survive, você vê o cara com a família o tempo todo, que é o momento que ele tá fora da fábrica. Ele, esses dias, durante a quarentena, ele publicou fotos no trator com os filhos. Então, cara, você começa a perceber que quando as decisões partem de pessoas que têm o que perder nessa questão do Covid-19, da contaminação e da doença, você começa a parar para pensar, bom, se pessoas que têm o que perder estão com medo, estão tomando atitudes de precaução, porque eu, Zé, ninguém da roça do mato, vou fazer alguma coisa contra isso. Tipo, nadar contra a maré, tipo...
É bater numa tecla que tem muita gente que já percebeu que isso tá errado e que não vai funcionar. Partindo de que a gente viu o próprio Reino Unido, que está sendo utilizado muito de referência com isso, que eles iam tomar a decisão de não fazer nada e vamos passar por isso, e perceber que os números eram alarmantes, que eles não dariam conta, assim como nenhum país tem como dar conta, e resolveram mudar a chavinha deles e trabalhar. Tanto que agora é o local que mais está trabalhando com respirador, que mais motivou as equipes de Fórmula 1 justamente a trabalharem com eles e produzir os respiradores. A Mercedes vai produzir 1.000 respiradores por dia, então já é um número muito grande. Eles vão tentar atender uma população, pessoas que realmente precisam, e você tá vendo que é uma pessoa só que tá batendo numa tecla. E é engraçado isso, mas a gente vê a Fórmula 1, ela não é comandada pelos jovenzinhos. São pessoas que têm uma idade maior, que, né, demandariam um pouco mais de cuidado mesmo. E é até interessante que a gente teve esses tempos a declaração do Bernie Ecclestone falando que já tinha cancelado a temporada, né? Então, você vê... Aí o pessoal fala, pô, mas o Bernie Ecclestone tá falando isso porque ele tá fora. Não sei. O cara, às vezes, por estar lá colhendo café aqui no interior de São Paulo, ele tá tendo uma perspectiva realmente alarmista de que, olha, a coisa é séria. E só pra vocês não se preocuparem, o Boletim Paddock não vai ficar toda hora fazendo podcast sobre isso, é que a gente viu muita discussão sobre isso, sobre o cenário do automobilismo. Vocês podem ver que isso foi muito mais opinião minha e da Débora, e muito mais colhido do que está sendo discutido pelos jornalistas, por assessores de imprensa, por pilotos, por quem a gente tem contato durante os dias, quem a gente está conversando sobre automobilismo, principalmente no nacional, porque a gente não, realmente, ninguém sabe, ninguém consegue afirmar o que vai ser a Fórmula 1 daqui a uns anos. Daqui a uns anos que eu falo, 2021, 2022, ninguém consegue afirmar de nenhuma categoria porque ninguém está se posicionando firmemente. Porque há contratos para se discutir. Então, se alguém falar, o GP da Austrália foi decidido muito tarde, muito cedo. Olha, se a pessoa teve acesso a contratos que envolvem aquilo, eu acredito que ela vai ter propriedade de assunto para poder falar sobre isso. Se não teve, tá chovendo no molhado, ela tá fazendo um chute. E aqui não foi chute, a gente tentou falar sobre a nossa opinião sobre o que a gente acha do cenário do automobilismo no futuro. E isso eu quero saber de vocês, ouvintes. O que vocês acham que vai ser o cenário do automobilismo nos próximos anos? Fórmula 1, Stock Car, Fórmula E, MotoGP também podem trazer, pessoal que acompanha a MotoGP. Tragam pra gente a visão que vocês estão tendo da categoria, para que a gente possa discutir e aprimorar. E foi o que eu falei no podcast passado. A discussão sobre o assunto é importante. A gente levar a discussão dessa para nossas casas, para a internet, é importantíssimo, porque a gente consegue enriquecer a discussão, ter pontos de vista diferentes e assim chegar a soluções mais práticas e rápidas. Então eu convido a todos, né, por favor, participem de qualquer discussão que vocês vejam, não sejam extremistas, sejam racionais. E também não sejam omissos, né, o que está acontecendo também. Acho que vale ter um posicionamento e tentar entender a visão do outro, mas se informar com relação a isso. Acho que outra coisinha só para poder fechar esse programa é com relação aos campeonatos regionais que a gente tem aqui no Brasil e até mesmo fora, é que, com exceção à Fórmula 1, que a gente vê que é muito fechado, que os pilotos competem só ali dentro do que já está pré-estabelecido por eles, a gente tem piloto da Fórmula E que vem para Stock Car fazer uma corrida ou outra, a gente tem piloto da Stock que vai para fora para poder fazer participação de campeonato. E quando a gente, desculpa só cortando, quando a gente fala piloto, mas entenda o que é piloto, assessor de imprensa, fotógrafo, esposa, às vezes filho, às vezes pai, porque eles levam. A gente tem uma movimentação muito grande. Eu calculo de cada piloto que saia, eles possam levar até mais ou menos 4, 5 pessoas juntas. E chegando lá, elas vão ter... Aí você entra naquele cálculo que o Attila fez, mostrou, que de cada uma pessoa ela contamina de 2 a 3. Então 5 pessoas, você vai ter 15 pessoas contaminadas. De 15 pessoas, 45. E assim você vai multiplicando exponencialmente até chegar
de volta para a China a contaminação, devolver para ela. A gente sabe que provavelmente pode ter uma segunda onda, principalmente que depois que a gente achar que os casos estão diminuindo, vai ter aquele relaxamento das pessoas de o pior já passou. E aí vai ser quando a gente provavelmente vai ter aquele baque de novo, de tudo fechando de novo, da vida sendo travada mais uma vez, porque não teve a paralisação. E não é porque não foi feita de modo adequado, mas porque ela deve acontecer por causa dessa parte de afrouxar. E aquilo, enquanto a gente não tiver uma vacina, não vai ser todo mundo que vai estar seguro. Enquanto a gente não voltar a ter a capacidade dos hospitais abertos para poder atender uma quantidade de pessoas que seria um fluxo normal, ninguém tá isento de ter que utilizar o hospital. E não é só a questão do Covid, mas por qualquer outra questão, acidente doméstico, acidente no trânsito, qualquer outra coisa, a gente pode depender do hospital, né? Então tem tudo isso. Eu acho que é realmente aquela visão de que não vamos ter a vida de volta ao normal, aquele normal conturbado que a gente tinha. E provavelmente a gente vai repensar mais vezes com relação a várias coisas e o automobilismo acaba entrando numa dessa, né? A gente talvez vai ter que repensar atitudes que a gente tem hoje em dia, mas que não vão ser aplicadas no futuro próximo. Exatamente, pessoal. Eu acho que a ideia nossa era muito mais um anseio nosso de produzir conteúdo. Eu e a Débora, que tem hora que a gente olha pro outro e fala, vamos fazer algo, e a gente, se não pegar no embalo, a gente acaba não fazendo e fica numa bad tremenda. Então a gente tá tentando entrar nos trilhos, e esses trilhos eu acho que caminha junto com vocês, e é por isso que eu sempre peço. Ouvindo o BBcast, vendo os posts do Boletim Paddock, você não pode apoiar financeiramente, dá um RT, dá uma curtida, ajuda a alavancar o Boletim Paddock. Se você tem iPhone, mesmo que você use ouça o BBcast por outro aplicativo, pelo aplicativo no iTunes. Natural, né? O Raiz, ele tem um nome fixo, mas desculpa, eu não me lembrei agora, de podcast no iPhone, no iPad. Avalie o BBcast com 5 estrelas, 4, 3, que seja, mas auxilie o Boletim do Paddock nesse ponto, para que a gente possa se tornar relevante na internet, possa levar essas mensagens que a gente tenta mostrar para vocês, de que, olha, tem esperança. Eu acredito piamente que a gente vai conseguir sair melhor. Isso foi uma coisa que a gente falou no primeiro BBcast. A Cíntia Venâncio repetiu isso no último BBcast sobre a Fórmula E, que nós vamos sair melhores, mas que para isso a gente precisa sempre de um do outro. É aquela hora que as distâncias têm que ser encurtadas através da solidariedade, da amizade e do companheirismo. E é por isso, ouve o BBcast, compartilha, avalie nos agregadores, convide amigos a ouvir. Você sabe que alguém gosta de automobilismo, nerdice. Prometemos que nos próximos BBcasts vamos trabalhar e falar sobre automobilismo. Acredito que esse seja o último podcast sobre o Covid nessa fase. O próximo acredito que seja já falando aí do como será o automobilismo pós-coronavírus. Eu sou o Rubens GP Neto, um forte abraço a todos e até a próxima. Bom, como o Rubens disse, compartilhe o nosso podcast, os nossos textos com seus amigos e com o pessoal que gosta de automobilismo, pra gente alcançar mais pessoas. No Twitter a gente tá como @diznoboletimq, e Facebook e Instagram é Boletim do Paddock. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter eu sou a Deflowers, e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.